segundo Lucas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Só para a gente ver, meus irmãos, aleluia. No versículo 9, amém? Só para a gente ver esse versículo aqui, a gente vai continuar falando dos utensílios do Eterno, do templo, amém? Diz assim a palavra do Eterno, meus irmãos. Primeiro de Lucas, capítulo 9, capítulo 1, verso 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a Zacarias, né, que é o pai de João Batista, coube-lhe em sorte entrar no templo do Eterno para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Eterno lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Aleluia. Esse anjo vai dizer para Zacarias que a mulher dele vai dar à luz um filho. E naquele dia, meus irmãos, Zacarias, ele, segundo a turma sacerdotal, ele havia sido escolhido para oferecer o incenso, porque ele era um sacerdote normal. Amém? Louvado seja Deus. Ele é da tribo de Levi e da descendência de Arão, porque para ser sacerdote tem que ser da descendência de Arão. Amém? Então nós vemos que o Zacarias, né, meus irmãos? Ele estava, louvado seja Deus. Estamos aqui abrindo, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O Zacarias, ele estava, né, oferecendo, glória a Deus, o incenso aqui no altar do incenso, né? Quando os irmãos podem observar aqui, você está aqui no templo, dentro do templo, esse aqui é o altar do incenso. Ele não podia entrar no Santo dos Santos, onde fica a arca, né, irmão? Tem alguém que está com coisa ligada, tá? Ele ficava aqui, né, irmãos? No altar do incenso, oferecendo incenso. Enquanto ele estava oferecendo incenso aqui nesse altar, apareceu um anjo do Eterno aqui e falou que ele ia ter um filho. Amém? Que é o João Batista. Então você vê, meus irmãos, que a estrutura do templo, ela está sempre presente em todo, de Gênesis a Apocalipse, né? E a estrutura interna do templo tem o quê? A Arca da Aliança, é onde você tem os querubins feitos de ouro, né? E o Eterno se manifesta entre os querubins, a glória do Eterno. Mas aqui, nesse compartimento, só o sumo sacerdote pode entrar uma vez no ano, que é no dia do Yom Kippur, no dia do jejum, das 25 horas. Ele entra aqui, hoje não tem o templo. Como eu estava falando com os irmãos, nós tivemos o primeiro templo, que foi o Templo de Salomão. Esse templo foi construído e ele durou até a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Por quê? Durante esses uns 500 anos que durou mais ou menos esse templo, o povo de Israel ficava fiel, às vezes ficava infiel, dependendo do rei, ele oscilava entre a fidelidade e o paganismo, a idolatria. Até que um momento o Eterno julgou, né, o povo e decidiu que o templo seria destruído. O próprio Eterno incitou Nabucodonosor e foi destruído o primeiro templo. E é interessante, meus irmãos, que o primeiro templo ele foi destruído no dia 9 do mês Ave. Que você tem um mês hebraico Ave, né? E esse mês é antes de Elu, é o 5º mês. Então, no dia 9 de Ave foi destruído o primeiro templo. Aí depois, Israel ficou sem templo durante o cativeiro da Babilônia. E não tinha nada, não tinha nenhum desses utensílios, não tinha templo. E aí Israel ficou sem templo até
na volta do cativeiro, o rei Ciro mandar lá para reconstruir o templo, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e os profetas que já estavam trabalhando lá, Ageu e Zacarias. Esses homens foram usados por Adonai para reconstruir o templo, ou seja, foi feito então o segundo templo. Esse templo, ele foi modernizado por Herodes, ficou um grande suntuoso templo, o segundo templo, e é nesse templo, no segundo templo, que Yeshua pregou e ensinou como o Mashiach. Então, o segundo templo foi o templo em que Yeshua, né, ele pregou nesse templo, né? Ele ia nas festas nesse templo. Louvado seja Deus. Até que Yeshua veio, mas a nação de Israel, não o povo todo, porque os apóstolos eram judeus, mas a nação como um todo não o aceitou como Mashiach, e ele foi morto, ressuscitou e ascendeu aos céus. Só que 40 anos depois, o Eterno, ele permitiu que o Império Romano destruísse o segundo templo. E aí foi destruído o segundo templo. E aí, meus amados, vem o terceiro templo. Esse terceiro templo é o que vai ser construído agora. É o que já está, toda hora tem notícia, né, meus irmãos, que está prestes a ser reconstruído o terceiro templo. Esse templo terceiro que já está no noticiário do mundo inteiro, depois de quase 2000 anos, que vai ser construído lá em Jerusalém, esse templo vai ser o templo onde o anticristo, ele vai querer se assentar como Deus. Como está aqui, eu vou mostrar para os irmãos, na segunda carta de Paulo. Aleluia! Vamos ver aqui, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala também claramente sobre isso. Aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, né? Versos 3 e 4, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o templo de Deus vai ser reconstruído agora. Só que a igreja do Eterno será arrebatada, meus amados, antes do anticristo circular no templo. Possivelmente a igreja vai ser arrebatada antes de começar a funcionar esse terceiro templo. E esse terceiro templo já está no noticiário. Então você já imagina quão pertinho está o arrebatamento da igreja do Eterno, de Yeshua HaMashiach. Então o terceiro templo é o templo onde o anticristo vai querer se assentar. E aí nós vamos ser arrebatados antes dessa situação e vamos ficar 7 anos na glória e vamos voltar com Yeshua. Quando nós voltarmos com Yeshua HaMashiach, vai ser destruído parte desse templo e vai ser reconstruído uma espécie de quarto templo, rapidamente vai ser reconstruído, onde Yeshua vai sentar para reinar para toda a eternidade. E nós vamos estar nesse templo com Yeshua. Amém? Então, nós temos o primeiro templo foi o de Salomão, o segundo templo foi o que Yeshua pregou, foram os dois destruídos. Inclusive, o segundo templo foi destruído também no dia 9 de Ave. Por isso que, nesse dia 9 de Ave, do mês Ave hebraico, nesse dia Israel, lá o povo de Israel faz um jejum, porque foi no mesmo dia do calendário hebraico que foram destruídos os 2 primeiros templos. E eles fazem um jejum pedindo a Deus misericórdia, né? Porque o Eterno marcou esses dois, nesse único dia foi a destruição dos 2 primeiros templos. E agora vai ser construído o terceiro templo. Está aí no noticiário, né, meus irmãos? Noticiário secular, não é noticiário bíblico, não. Noticiário do mundo. Você vê no New York Times, Washington Post, você vê no
no Jerusalém Post, até aqui mesmo nos noticiários brasileiros, fala da reconstrução do terceiro templo. Só que esse templo só vai funcionar, meus irmãos, depois que a igreja subir. Então vamos ficar ligados, porque está pertinho o arrebatamento. Amém? Então, meus irmãos, só que em todos os templos, você tem o quê? 4 utensílios internos, não é? Você tem 4 utensílios internos, louvado seja Deus, né? Que nós mostramos aqui, que a Arca da Aliança, o altar do incenso, o candelabro de ouro ou menorá, com as suas 7 lâmpadas, né, irmãos? A lâmpada não é o fogo aqui que sai, não. A lâmpada é uma parte de bronze, tipo um castiçalzinho que fica na ponta de cada um desses braços, que é chamado de lâmpada. Ali bota o azeite, amém? E aí, quando chega o fogo no azeite, aí ele sobe, amém? Louvado seja Deus, aí o fogo fica aceso. Louvado seja o nome do Eterno. Então, nós vimos, irmãos, esses... E aqui você tem 2 utensílios que ficam fora. Um é o altar de bronze, onde são sacrificados os animais, amém? E uma bacia de bronze, onde eles sobem a escadinha e lavam suas mãos e os pés, porque o sacerdote, antes de entrar no templo, tem que lavar as mãos e os pés. E antes de ministrar o holocausto, ele tem que lavar as mãos e os pés aqui. Amém? E aí ele está apto, de acordo com a Torá, a ir para estes lugares. Tá? Então, aqui você vê a estrutura novamente do templo, o tabernáculo, né? O altar do holocausto, ou chamado altar de bronze, né? Você tem aqui a bacia de bronze, onde eles lavam as mãos e os pés, e novamente lá dentro você tem o altar do incenso, os pães, aqui está mais fácil de ver, aqui a mesa dos pães da proposição, onde são colocados 6 pães de cada lado, né? E esses pães são trocados a cada Shabat. Amém? Então alguém pergunta assim, esses pães, eles ficam lá 7 dias, né? Dentro do templo. E no final desses 7 dias, um sacerdote vai e os sacerdotes estão autorizados a comerem dos pães da proposição. Mas quem não é da tribo de Levi não pode comer. E aí vou trazer uma passagem aqui para os irmãos, em que Yeshua fala que Davi comeu dos pães da proposição. Você vai ver, está no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos ver aqui em Marcos. A gente vai ver em Marcos, para você ver que esses utensílios do templo estão presentes em todo o Novo Testamento, nos escritos nazarenos, né, que na verdade não é o Novo Testamento, é a Aliança Renovada, mas em Marcos 2, a gente leu inclusive na paraxá passada, no verso 26, quando Yeshua diz assim, né, aí Yeshua tinha, né, os discípulos estavam colhendo espigas no Shabat, né, e isso é permitido no Shabat, mas os fariseus, eles estavam querendo provocar Yeshua. Então, os fariseus disseram assim, e os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no Shabat o que não é lícito? Mas Yeshua disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, que é o templo, né? No tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, amém? Dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, amém? E Yeshua diz, o Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do Shabat, assim o Filho do Homem até do Shabat é o Eterno. Então Yeshua ele fala aqui, irmãos, do exemplo que está lá no livro de Reis, que Davi, ele comeu, né, os pães da proposição, não é? Davi comeu dos pães da proposição, né, que era, e não era lícito ele comer, mas foi uma exceção, amém? Foi uma exceção
que Davi, ele entrou no templo e comeu desses pães e com os que eles estavam. Amém? Então você observa, meus irmãos, que às vezes, até nós lemos essa passagem no Shabat passado, sem ser ontem ou outro, que nós lemos Marcos 2. Mas às vezes os irmãos olharam o que Yeshua falou ali, mas não entenderam bem. Agora você está entendendo. Amém? Porque em cada Shabat, os sacerdotes comem esses pães e botam pães novos, né? 6 de cada lado, para representar as 12 tribos de Israel. Amém? Então você vê que Yeshua, ele fala aí, ó, Davi estava ali também no templo, mas foi uma exceção. Davi nunca mais fez isso, porque ele estava sendo perseguido, né, meus irmãos? Ele estava em combate. E ali ele não tinha como. O povo estava quase desfalecendo de fome. E só tinha os pães da proposição. Amém? E ali o Eterno deu essa vitória para ele. E você vê, meus irmãos, louvado seja Deus, que existem também vários outros episódios na Bíblia, né? Você sabe que quem pode entrar aqui para oferecer incenso diante do Eterno, somente os sacerdotes. Amém? Mas teve um rei que quis entrar aqui e oferecer incenso. Só que aí a situação do rei não foi... O Eterno foi benevolente com Davi aqui, nos pães. Mas na hora de oferecer incenso, o rei Uzias, ele foi tomado de lepra, né? Você está lá em 1 Crônica, 2 Crônicas, né? Nós vamos mostrar aqui para os irmãos. Amém? 2 Crônicas. Louvado seja Deus. Você vê, meus irmãos, não é difícil, são só 4 utensílios que tem dentro. Então não é difícil a pessoa entender a Bíblia, só tem aqueles 4 ali, né, meus irmãos? Não é? Não é assim milhões de utensílios. Você vê alguns utensílios e você começa a compreender a palavra de Deus. Amém? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, o rei Uzias, inclusive esse rei era fiel a Deus. Ele governou 52 anos. Amém? Aleluia. Inclusive esse rei Uzias, olha o que Deus fala aqui. Fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme o pai dele fizeram. O pai dele também era reto diante de Deus. Foram reis fiéis. Mas teve um dia na cabeça dele que ele quis oferecer incenso para o Eterno. Ele gostava tanto do Eterno, meu Deus do céu, que não vigiou. Amém? E aí aconteceu o que ele quis, né? O seu coração ficou um pouco inchado, no verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Eterno seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Aí, meus irmãos, aconteceu o quê? Os sacerdotes falaram com ele, rei, não faça isso. Só os sacerdotes é que podem fazer isso. Aleluia, né? E aí no verso, né, 18, eles disseram assim para o rei, e resistiram ao rei Uzias, os sacerdotes lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Eterno, mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste. Aí no verso 19, o rei Uzias, e que era um rei fiel, irmãos, esse rei, ele tá na glória, porque quando aqui dá o testemunho que ele fez reto, eram poucos os reis fiéis. Mas ele ficou um pouco inchado naquele dia, meus irmãos. E aí a situação dele ficou para o restante da vida uma luta. Ó. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Eterno, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que ele já estava leproso na testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. E aí no verso 21, e assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Eterno. E Jotão, seu filho,
tinha o encargo da casa do rei, julgou o povo da terra. Então você vê, meus irmãos, que esse rei Uzias, né, ele foi um rei fiel a Deus, mas ele fez um ato desagradável a Deus, né, meus irmãos? Ato que é somente o sacerdote poderia fazer, né, meus irmãos? Eu fico assim, meus irmãos, coisas que são só do templo de Jerusalém, só do sacerdócio, e que não compete ninguém mais a fazer, meus irmãos, porque a Torá está viva, amém? E eu fico assim observando, né, algumas práticas, como a prática que é só no templo, meus irmãos, que tem essa prática de dízimo, né, meus irmãos, por exemplo. Eu fico preocupado com isso, meus irmãos, que o rei Uzias, só porque pegou no incensário. Olha que situação, quanto que vai ser essa situação depois aí, quando a gente sabe que o dízimo é só lá no templo de Jerusalém e é para as pessoas comerem, né, irmãos? A coisa vai ficar séria, espiritualmente, para os que desobedecerem à palavra do Eterno, né, irmão? E aqueles que estão junto deles, né? Porque estão fazendo, ao meu ver, de acordo com a Bíblia, abominação grande diante de Adonai. Então, meus amados, porque o Eterno, ele mostra para nós aonde que a gente pisa. Você tem que andar seguro. Por isso que nós temos que andar seguro na presença de Deus, fazer somente aquilo que o Eterno autoriza. Por isso que nós temos que andar conforme nós ministramos ali na igreja de Yeshua, meus irmãos, o que é necessário. Então aqui nós vimos os utensílios do templo e nós vimos que lá na arca, meus irmãos, na arca, qual a arca aí? Vocês leram sobre a arca no Shabat? E dentro dessa arca, né, irmãos, tem aquilo que Deus tem para nós, né? Que são a Torá, que ele dá para nós, é Deus para nós. O maná, né? Que nesse vaso de ouro aqui tem o quê? O maná. O pão que ele nos alimenta. Por isso que Yeshua fala, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Glória a Deus. E o cajado, a vara de Arão que floresceu. Por quê, meus irmãos? Porque o Eterno quer governar as nossas vidas. Ele que nos criou, ele quer que nós sejamos obedientes a ele em tudo. Às vezes, meus irmãos, nós, como nós falamos nessa semana passada, nós falamos dos mandamentos, que tem vários mandamentos, que são os mandamentos da tábua, né, irmãos? Os mandamentos que estão aqui nessas duas tábuas, que são as 10 palavras, ou os 10 pronunciamentos, são chamados também de os 10 mandamentos, são escritos com o dedo de Adonai. Amém? Agora, existem os mandamentos, outros tantos mandamentos importantes, e existem os chamados mandamentos menores, que são chamados de Hukim, os mandamentos menores. E Yeshua fala, e até eu falei um dia desses para os irmãos, olha, quando acabar de uma refeição, mesmo que a refeição seja beber um copo d'água, você fale, bendito seja o Eterno. Isso é um mandamento da Torá, é um mandamento menor. Amém? Não é um mandamento que está lá em Deuteronômio 8, 10, né? Louvado seja Deus. É um mandamento que está na Torá. Vou só dando um exemplo, né, irmãos? É um mandamento pequeno, né? É um mandamento pequeno. Que Yeshua falou, né? Sobre até o dízimo legítimo, que ele achava que era um mosquito. Mas é um mandamento pequeno. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos aqui observar, irmãos, na Torá, glória a Deus, aleluia, no livro aqui de Deuteronômio, capítulo 8, se eu não me engano, aleluia, aqui diz, no verso 10, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Então, ao final de cada refeição, nós devemos orar antes das refeições agradecendo. Mas ao final da refeição, né, o povo de Deus, Yeshua, apóstolo, igreja primitiva, falava, Baruch Hashem, só isso aí, que quer dizer, bendito seja o Eterno, ou bendito seja Adonai. Mesmo que a pessoa, às vezes, não tem condição de comer, então, pelo menos, a comida dele é um copo d'água.
ele comeu aquele copinho de água, bebeu, ele dá Baruch Hashem. Nós mesmos, durante o dia, tomamos um copo d'água, ao final, Baruch Hashem. É um mandamento pequeno, chamado regulamentos, né, do Eterno. Mas Yeshua, ele fala também sobre esses mandamentos pequenos lá em Mateus. Vamos ver aqui o que Yeshua fala, meus irmãos. Aleluia. Vamos ver aqui o que Yeshua fala. Amém? Nada foge de Yeshua, meus irmãos. Tudo ele falou. Amém? Mateus, capítulo 5, no verso 19, né? No verso 18, é aquele versículo que nós tratamos até hoje, né? Que ele diz assim: por quem verdade vos digo, né? Na verdade, ele não está falando por quem verdade vos digo. Ele está falando amém. Eu não sei nem se aqui a gente consegue rapidamente, meus irmãos. Glória a Deus. Será que no Hebraico Pro hoje abre aqui o... que lá não abriu naquela hora, né, irmãos? Lá no culto. É capaz de abrir agora aqui. Amém? Então vamos ver aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ver aqui Mateus 5. Amém? Mateus 5. Aleluia. Mateus 5. Louvado seja Deus. Está aí. Mateus 5 está aqui abrindo. Então, nós vemos aqui Mateus 5 e Yeshua falando aqui, né? Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota, mas não é nem um tio, nem um jota. Eu falei para os irmãos que é nem o iud, amém? O iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, está aqui, ó. Amém? Vou passar mais aqui em cima. Nem o iud e nem um kots, que é um traço de uma letra, passará da Torá. Amém? Está aqui. Até que o céu e a terra passem e até que tudo seja cumprido. Amém? Rachamai, céu, Veeret, terra. Amém? Passe até que tudo seja cumprido. Amém? E nós vimos que isso aí vai cumprir somente depois do milênio. Então a Torá está válida por muitos milhares, pelo menos 1.000, 2.000 anos para frente. Hoje está válida, inclusive, né? Aí ele fala no verso 19 assim: de maneira que qualquer que violar um desses menores mandamentos, que nem esse que eu falei para os irmãos, né? E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. O reino do céu não quer dizer que seja um salvo. Ele fala o reino do céu desde o pagão até o santo, ele tratando aqui o reino dos céus. Então, ele diz, seria um dos piores. Amém? Então ele diz assim: aquele que violar e ensinar, né, que é para violar os mandamentos pequenos, será chamado. Mas aquele que os cumprir e ensinar os mandamentos pequenos, como esse que eu acabei de falar para os irmãos, de bendito seja Adonai, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Amém? Então você observa, meus irmãos, que o pequeno mandamento da Torá, por menor que seja, aleluia, né? O Yeshua, ele está falando aqui, irmãos, que aquele que cumprir e assim ensinar será chamado de grande no reino dos céus. Louvado seja Deus. Amém? Os mandamentos, você sabe que a Torá tem muitos mandamentos e tem esses mandamentos menores e nós falamos. Claro que a gente tem que focar nos principais, né, meus irmãos? Porque é aquele mesmo que sabe que se não cumprir, vai ficar. Mas os menores, quando são ensinados e cumpridos, aquela pessoa vai ser grande. O galardão vai ser grande. Amém? Louvado seja Deus. Então, é importante nós entendermos que Yeshua também não deixou de fora nem esses menores, que isso aqui é Mateus 5,19. É Yeshua falando. E Yeshua não deixou de fora nem os mandamentos menores da Torá, irmão. Imagina o que vai acontecer com as igrejas que dizem que não precisam observar a Torá.
Imagina o Shabat, que é um grande mandamento da Torá. Esse daí. Imagina que as 7 festas do Eterno, que são extremamente grandes mandamentos da Torá e que não são observados, meus irmãos. Como é que vai ficar naquele dia? Amém? Se até o pequeno mandamento Yeshua fala também. Amém? Então nós temos que estar ligados, meus irmãos, que Yeshua ele analisa todo esse conjunto para que possamos adentrar no reino de Deus. Possamos adentrar aqui, ó, reino de Deus está aqui, ó, Bemalhut Hashamai, isso aqui é reino dos céus, Shamai céus, reino, Malehut, amém? No reino dos céus. Então, meus irmãos, que nós estivemos aqui examinando, louvado seja Deus, né? Estamos examinando, estamos concluindo aqui essa parte, mas é interessante que os irmãos entendam que o Eterno fala conosco através da Torá, e Yeshua mesmo, hein? Falando ali dos pequenos mandamentos da Torá. Isso não é lido aí, né, irmão? Só pode ser, só pode ficar só Deus, né, meus irmãos? E Ele que nos alimenta e Ele nos dá o governo. Louvado seja Deus. E somente para concluir, nós vimos que o altar do incenso, os 3 elementos que ficam fora, a arca tem esses 3 elementos lá dentro do lugar santíssimo. E os 3 elementos que ficam fora, o altar do incenso. O altar do incenso significa o quê? A tefilá, a oração. Sem oração, irmão, não tem como a pessoa adentrar no reino de Deus. E Yeshua fala, por isso que a Torá fala ao menos 3 vezes no dia. Só que Yeshua já fala para orar todo o tempo. Amém? Paulo fala para orar todo o tempo, sem cessar. Então, o altar do incenso somos nós para Deus, nós orando a Deus. Depois você tem, né, a mesa dos pães da proposição, é a outra base da santificação que eu falei para os irmãos. Tefilá, que é a oração, Sedacá, a segunda base, porque é nós compartilhando o pão, dividindo o pão. Amém? E nós vimos, inclusive, né, que o linho fino da igreja são os Tzedakot, né? E falando de Tzedakah, aqui, hoje que não abriu lá na hora, né, irmãos? Mas aqui, em Mateus 5:20, está aqui bem clarinho. Porque vos digo que se o vosso Tzedakah, aqui, ó, Tzedakah, se o vosso Tzedakah, vosso é mit, Tzedakah, amém? Não sobrepujar o Tzedakah, aqui é o vosso é Ken, estava até falando, mit não é vosso, Ken, Tzedakah, isso aqui é o vosso Tzedakah. Não ultrapassar o Tzedakah dos Rassoferim, que é dos escribas, Soferim. A palavra Sofer, na verdade, é contador. Mas por que está escriba? Porque os escribas eram chamados de Soferim porque eles contavam as letras da Torá para não perder nenhuma letra que eles escreviam. E os perushim, que são os fariseus. Se o voto Sedacá não ultrapassar o dos escribas e fariseus, não, lo quer dizer não, de maneira alguma entrareis no Bel Malhut Hashamai, que nós vimos que é reino dos céus. Ou seja, quem não praticar o Tzedakah na medida que está previsto na Torá, dos 10% ao mínimo, jamais, ele não está falando nem daquele que não dá, não, ele está falando, se não sobrepujar os escribas e fariseus, não entrará no reino dos céus, irmãos. Amém? Então você vê de Tzedakah aqui, se o vosso Tzedakah não ultrapassar o Tzedakah dos escribas, a Soferim, verá perushim, os fariseus, nunca entrará no reino dos céus. Amém? Então Yeshua diz, irmão, que nunca poderá entrar no reino do céu quem não praticar o Tzedakah. Então você imagina como é que a porta é estreita, né, irmão? Não abriu de manhã, mas abriu agora.
Então, nós vimos que o segundo pilar, né, irmãos, da santificação é o que? É o tzedaká, são a mesa dos pães da proposição, né? Glória a Deus. E nós vimos, irmãos, que o terceiro pilar, e aqui é a luz, é o nosso testemunho. Amém? É o techuvá, é a techuvá. Então, techuvá é santificar nossos olhos, ouvidos, boca, vestes, coração, tudo. Esse é o terceiro pilar. Então, oração, tefilá, sedacá, oração, altar do incenso, sedacá, mesa dos pães da proposição, e techuvá, o candelabro de ouro. Nós para Deus. Amém? Nós obedecendo a Deus. E lá dentro, na arca, está a Torá que Deus nos dá, o maná que Deus nos alimenta e o cajado que Deus nos governa. Louvado seja Deus. Então, queridos, ali no templo, você tem esses elementos, amém? E que nós possamos observar a palavra de Deus, irmãos, porque até um mandamento pequenininho, Yeshua fala lá que aquele que ensinar e cumprir será grande no reino dos céus. Amém?